37 milhões de toneladas. Em 2019, temos um aumento de 2,33 milhões de toneladas de plástico, sendo 3 vezes maior do que o dos anos de 1990 e 2020. Bom dia, professora. Você pode responder algumas perguntas pra gente? Oi, bom dia. Pode perguntar. Professora, quais são os malefícios da poluição marinha? No sentido de plástico e CO2? Bom, de plástico eu vejo como muito preocupante por conta da ingestão que os animais podem fazer desses objetos plásticos e também muito que a gente vê de eles ficarem emaranhados em rede também e perderem a mobilidade, né? E daí que a gente vê a problema de saúde desses animais ou mesmo a mortandade deles, né? Que causa um desequilíbrio ecológico e também um risco pra gente também, né? Que não vamos poder utilizar esses recursos como alimentação também. Certo. E o que pode causar isso? Toda essa questão da poluição em geral? Bom, dos plásticos é da própria falta de educação do povo, né? Que não faz o descarte de resíduos sólidos da forma correta e o lixo acaba chegando no oceano, né? Seja porque está na cidade, vai ser carregado pela água de chuva e não foi descartado nos locais adequadamente, né? E o CO2 tem outras origens, né? Ele é causado por conta da questão atmosférica e aí você causa mudança de pH das águas ou também a eutrofização dos corpos d'água, que também acontece de ter muitas algas oportunistas, elas vão respirar muito, e isso vai fazer causar a redução do oxigênio, fica muito gás carbônico e os peixes morrem também, porque eles não têm oxigênio para respirar. Enfim, mas aí acaba sendo a mesma coisa, né? É a mortandade dos organismos marinhos. E às vezes não é o peixe, não é o organismo maior que está morrendo, mas é o menor, né? Que é o menos resistente, é a algazinha que é invisível até pra gente e que ela morrendo aí é todo um ciclo da cadeia trófica que é prejudicado até chegar nos organismos superiores, os maiores. E há uma maneira de evitar isso? Eu acho que a principal é com a educação, não é? Que é o que a gente está fazendo aqui, vocês estudando esse tema e já tendo hábitos, costumes diferentes com relação ao respeito ao meio ambiente e o respeito e o direito dos outros organismos, as outras espécies viverem aqui, estarem aqui nesse planeta com a gente. E eu acho também que as cidades, né, as prefeituras, os governos, eles têm que dotar os municípios e todos os territórios de infraestrutura adequada para a coleta de lixo, para o tratamento de esgotos e também com punições, né? Também chega uma hora que tem que multar, tem que sancionar quem não sabe se comportar no mundo, no nosso planeta. E o que poderíamos fazer para diminuir os impactos gerais? Então, você pode ficar remediando, porque tem várias formas, por exemplo, de você tirar o plástico dos corpos d'água, né? Você pode tirar com rede, os plásticos eles ficam flutuantes. Outro dia eu vi um bem interessante, que é como se fosse um funil, que ele fica assim quase totalmente boiando, e o plástico vai entrando dentro fica aqui no poço. E aí você descarta e vai tirando. Tem barcos também que são para retirar plásticos, mas você fica trabalho de Sísifo, você fica lutando aí por uma coisa que não para de aumentar. Então eu acho que o tratamento que tem que ser dado é de prevenção, mas o que está lá agora, né? Precisa limpar. E com relação ao CO2 acho que dá para fazer a aeração, né, dos corpos d'água, que aí oxigênio e você reverte a questão da depleção do pH. Mas isso é impossível em corpos d'água muito grandes, que nem falando de oceano não dá, né? Isso dá para fazer em lago, em presa, sem aerar, mas no oceano não. Certo, muito obrigada, viu? Aqui temos um gráfico que mostra as maiores emissões de CO2, ou seja, as maiores emissões de dióxido de carbono do mundo. O excesso de CO2, que é absorvido pela água, tem várias consequências. Uma delas é alterar o pH
ser muito prejudicial para o planeta. I just wanna